Boa tarde, soberanas. E aí, vamos iniciar com o tema de hoje, então? Deixa eu entrar aqui. Tinha assunto muito bom para conversar hoje. Então, você está aqui no programa Vendas Soberanas. E a pergunta é: como fazer para tornar a harmonização lucrativa sem ter que. Deixa eu só ligar aqui. Peraí. Como fazer para tornar a harmonização lucrativa sem ter que lotar a agenda? Então, boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Vendas Soberanas. Então, aqui eu ensino pessoas que trabalham com harmonização a faturar seus. Deixa eu só. A faturar os seus 150K em harmonização em apenas 3 dias de atendimento. É isso mesmo. Eu sou Camila, sou especialista em vendas na harmonização. E o tema do vídeo de hoje é como fazer para tornar a harmonização lucrativa sem ter que lotar a agenda. Quantas de vocês ainda utiliza ou já utilizou o lotar a agenda? Vejo muitas harmonizadoras abrindo lá no Instagram. Boa tarde, hoje eu não consegui aparecer por aqui porque minha agenda estava lotada e eu não consegui aparecer aqui para vocês. Quantas vezes, hein? Fala a verdade. Então, para tornar a harmonização lucrativa, eu quero que você, harmonizador, entenda que você não precisa lotar a agenda de maneira alguma. E você pode sim trabalhar menos e lucrar muito mais. E essa palavra lotar já significa o quê? Está trabalhando muito e ganhando pouco. Então, quando você trabalha menos e ganha mais, é o mesmo que trabalhar de forma inteligente. Com liberdade de tempo, liberdade geográfica. Fala para mim, quantas vezes você não deixou de buscar o seu filho na escola, ou fazer algo importante, ou até mesmo viajar com as amigas, porque simplesmente estava com um paciente marcado no dia, no final do dia, enfim, e você não pôde naquele compromisso porque você tinha realmente aquele paciente que você não poderia abrir mão. E muitas das vezes aquele paciente que faz de no máximo 2 ml. Eu sei o que eu tô falando, eu sei que é assim. E Camila, qual que é a diferença, então, de lotar a agenda? Por que eu não posso falar lotar a agenda? Não é que você não pode, mas eu quero que você entenda que lotar a agenda não é o que, de fato, vai fazer você faturar alto. Então, quando você fecha a agenda, é outra história. As pessoas confundem muito esse negócio de lotar a agenda com fechar a agenda, né? Não tem... Ah, Camila, mas eu não quero dizer lotar a agenda assim de lotado, eu quero dizer que está fechado. Mas acho que só porque fechou a agenda é porque ela tá cheia e tá faturando alto. Pelo contrário, agenda lotada não significa que você está faturando alto, mas sim, de maneira alguma. A Camila, porém, cheia de pacientes, e isso significa que eu estou lucrando muito? Não, porque você pode ter 10 pacientes no dia, colocar lá 1 hora por paciente, ficar lá 10 horas atendendo e não passar de 15 ml. Faz sentido para você, soberana? Uma especialista harmonizadora soberana passar todo esse tempo atendendo para simplesmente vender 15 ml no dia? Isso que? Camila, eu não consigo nem vender isso para você ter noção. E eu sempre posto que eu tô com a agenda lotada, mas na verdade 2, 3 pacientes por dia. Sabe por que isso acontece? Porque quando você leva o paciente para consulta presencial, ele não passou pelo crivo do online. Camila, como assim? Quando você leva o paciente para consulta presencial, é porque, de fato, 80% da venda já tem que ter sido feita no primeiro contato com o seu paciente. Camila, mas como que eu vou conseguir um negócio desse? Então, eu vou ter que fazer a consulta online primeiro sem cobrar R$1? Olha como que é o pensamento, né? Você tem medo de ter que passar a consulta para o seu paciente no online, e medo dele buscar outro profissional, ou até mesmo de ocupar o seu tempo, mas o medo de levar o paciente para o presencial e vender 1 ml, e se vender, e se você não escutar daquele paciente. Então, eu vim hoje para conhecer, gostei bastante do seu trabalho, fulano, mas eu vou pensar certinho e a gente marca outro dia. E aí ele ocupou o seu tempo, e você ocupou o tempo dele, porque o paciente também está ali, ele tem compromisso, ele tem a vida dele também. Então, você ocupa o tempo dele, ele ocupa o tempo seu, e ele não é o seu paciente ideal, nem ele não é o paciente ideal para você, nem você é o profissional ideal para ele. Faz sentido?
Quando ele passa por todo esse crivo, técnicas e estratégias que eu ensino, desde o primeiro encantamento, o primeiro contato com o paciente que utiliza técnicas de encantamento e tudo mais, sabe o que vai acontecer? Ele chega na consulta com 80%, 100% já de pelo menos aquela região que levou ele para o incômodo, ele vai fazer. E as outras regiões que você já conversou com ele, tá 80% certa. Aí o seu medo é que ele pense que você fez a consulta online e não vai querer buscar você, mas você não tem o receio, o medo dele ir para você pro presencial e não fechar nada. É lógico que a chance é de não fechar nada. O paciente não sabe se você é bom de verdade. O paciente não sabe o seu valor. Não sabe o seu valor. O paciente não sabe que você é uma especialista muito boa naquilo que você faz. Ela te conheceu por uma indicação, de repente, ou até mesmo pelo Instagram, mas você não conversou com ela e não ouviu essa paciente em si. Então, a chance de chegar no presencial e ela não fechar é muito grande. Então, por que eu vou lotar a minha agenda de paciente que realmente não vai fechar comigo? Não vai, porque ele não passou pelo crivo do atendimento, com as técnicas e estratégias. Atendimento de encantamento que você, como especialista, pode dar para ele. Passar pelo processo de espionagem, validação, escutativa, comunicação assertiva. Você utiliza o tempo todo ou comunicação muito passiva ou comunicação muito abusiva, muito agressiva. Faz sentido para você, soberana? Lotar a agenda de pacientes que vão ocupar o seu tempo, você vai ocupar o tempo do paciente? Por que é tão importante ter agenda fechada e não lotada? Porque você vai atender o paciente que você é ideal para ele. O paciente realmente interessado que escolheu você mesmo depois de todos os esclarecimentos, porque você é a profissional certa para ele. Faz sentido? O que não faz sentido é você, como uma boa especialista, uma boa profissional, lotar a agenda de pacientes que realmente não estão interessados no seu trabalho. Camila, eu percebi, Camila, porque chegou aqui o paciente ficou fazendo um monte de pergunta e eu acabei ficando perdida no desespero de deixar ele ir embora sem fazer. Não consegui tomar a condução e a hora que eu vi, eu fiz o botox para ele R$800. Para não perder, né? Porque eu já estava ali. E o seu valor? É aceitável mesmo para você negociar a sua autoridade, tudo que você construiu? Você passou muitos e muitos anos estudando para chegar na competência que você é hoje. E aí, de repente, você negocia o seu valor pelo primeiro paciente que aparece, porque você quer lotar a sua agenda mesmo? Camila, qual que é o maior benefício? Qual que é o maior benefício para eu lucrar com a minha agenda fechada? É você conseguir paciente que paga. Paciente de alto valor. Lembre-se, paciente de alto valor não é definitivamente o paciente que é milionário. Você pode pegar o homem mais rico, a mulher mais rica que tem no mundo. Se ele não valoriza o seu trabalho, se ele você não é o profissional ideal para ele, se ele não te escolheu, ele pode ser o paciente ideal para outro profissional. Mas para você não é, então ele não é o paciente para você de alto valor. O paciente de alto valor não significa que ele precisa ter dinheiro. Não. Ele precisa valorizar e investir nele. Porque ele acredita em você como profissional. Eu entendo esse medo, esse desespero. Não, Camila, mas eu preciso carregar. Camila, porque, eu preciso vendo um ml lá e já me ajuda já, Camila. É isso mesmo que você quer? Para você deixar de fazer uma viagem porque naquela semana tem 3 pacientes que nem tá garantido mais que 1 ml para você? Ah, Camila, nossa, mas você está desfazendo de paciente que faz... Não. Esse paciente, ele pode sim ser o paciente ideal para outro profissional. Não estou dizendo, não existe o paciente errado ou certo, mas existe o paciente ideal para você e você ser a profissional ideal para o seu paciente. E, de fato, aquele paciente que for fazer com você a harmonização facial, ele não pensar para fazer, porque ele já passou pelo crivo do atendimento online e ele vem com a certeza assim, eu não vejo a hora de fazer. Eu já contei para vocês. As pacientes que agendam comigo, Camila, aí vem essa crença limitante. Eu tô aqui porque eu sou especialista do seu faturamento. Então, eu vou falar a verdade para você. Vem essa crença limitante de falar. O paciente não gosta de pagar consulta antes. Camila, marcar muito tempo antes, o paciente desiste.
Ai, Camila, eu pensei já em cobrar R$ 50 só para garantir o horário. R$ 50 para garantir o horário. O paciente não quer pagar consulta. E definitivamente você achar que esse é o profissional ideal para você lotar a sua agenda. Não para você que quer faturar alto. Não para você que quer faturar alto. Não faz sentido. Você levar o profissional para a sala, as profissionais, as pacientes comentam, nossa, eu não vejo o dia de chegar. Tira essa crença de achar que vai marcar o paciente 30 dias antes e ele vai desistir com você. Tem paciente minha marcado que marcou dezembro e vai fazer em fevereiro. Não desmarcou. Sabe o que é? Não passou pelo crivo do encantamento com o paciente. Comunicação assertiva. Validação. Escutativa. Não criou um relacionamento. Não direcionou o paciente. Porque quando você, harmonizadora, não direciona, o paciente direciona você. Pensa nisso. Quando você não direciona, o paciente direciona você. Ai, Camila, deixa eu perguntar para você. E se eu não fizer o processo de espionagem que você está falando aí? Eu sempre falo que o processo de espionagem é aquele em que, imagina você atrás de uma porta, observando todos os movimentos do seu paciente, para chegar o momento de você direcionar ele. Isso a gente faz com técnica e estratégia através da condução online, através dos esclarecimentos online. Então, o que vai acontecer com o seu lucro se você não fizer o processo de espionagem na condução online? Na verdade, você vai acabar, eu tenho certeza, você vai acabar atraindo pacientes que não é ideal para você. Isso é fato. Não vai. Aquele paciente que sempre vem com aquele argumento, estou fazendo um orçamento. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se de fato você tá feliz em continuar com esses 5 pacientes semanais, que seja lá 10, 15, 20 pacientes semanais, eu tô falando semanais. Aqui o meu último faturamento foram em 2 dias de atendimento, R$188 mil. Que mágica é essa? E eu postei para vocês comprovando o meu faturamento. Tem até em destaque. Como é possível isso? É uma mágica? É um copinho que a gente coloca, chacoalha e de repente vai aparecer um monte de paciente? Não. Poderia ser, né? Ia ser muito mais fácil, mas não. Sabe por quê? Porque eu passei pelo processo. Eu sou especialista em vendas na harmonização. Eu sei o que eu tô falando. Eu levanto a bandeira para você e falo, olha aqui para mim, porque eu sou a sua paciente ideal, harmonizadora. Eu sou a sua paciente de alto valor. Escuta o que eu tô falando para você, porque vai dar certo. E eu vejo que muitas, porque fulano falando não sei o quê. E na prática? Quem que viveu isso na prática? Entende? Então, se eu não fizer o processo de espionagem, o que vai acontecer com o meu lucro? Você vai lotar a sua agenda de paciente que não é ideal para você. Aquele paciente que vem sempre com aquele argumento. Estou fazendo só o orçamento. Qualquer coisa eu volto a falar com você. Tudo bem? É isso mesmo? Deixa eu só colocar aqui. Camila, e se o paciente falar para mim que ele está fazendo o orçamento? Sabe por que chegou a esse ponto? Porque ele não passou pelo crivo. Você não validou. Você não conduziu ele. E aí você passou por todo o processo, chegou no final, simplesmente ele percebeu que a vizinha lá ofereceu para ele, ofertou para ele metade do valor que você oferta no ML. Camila, mas como que é possível conduzir e não conseguir fazer isso, Camila? Não passou pelo crivo. São técnicas e estratégias. Você precisa entender que não existe milagre, existe técnica e estratégia. E se você, de fato, não conduzir o seu paciente de forma assertiva, mas é lógico, é lógico. Eu tô fazendo só o orçamento. Na verdade, eu já fiz um tempo com uma fulana lá, não gostei, e aí eu tô pesquisando. É isso que você quer? Atender esse paciente? O que vale mais, Camila? Agora tem uma pergunta, ó. O que vale mais, Camila? Fazer a consulta online ou consulta presencial? Fala para mim. As duas. Camila, as duas, Camila, mas como que eu vou fazer consulta online? Desvalorizar o meu trabalho? Como que eu não vou arrastar ele para o presencial? Olha essa crença.
Olha essa crença de achar que só pega o paciente no presencial. No mundo que nós vivemos hoje, na correria que você tem, ao invés de você perder tempo com aquele paciente que de fato você não é o profissional ideal para ele, e ele ser o paciente ideal para você, você poderia estar lá estudando conteúdos novos, se aperfeiçoando ainda mais naquilo que você é boa. Não, mas não. Você está lá no presencial, ocupando o tempo do seu paciente. Porque você não quis falar valor para ele, você não quis falar para ele o que ele precisava, você não conduziu ele e só falou para ele que só passava o valor se fosse na consulta. Ah, harmonizadora, vamos falar a verdade, né? Tem que trabalhar isso na mentalidade. Por isso que lá no método Voina-Hoff tem um módulo só de mentalidade. Ai, mas olha, eu já fiz o teste, viu? Eu tô falando isso para você porque eu vivo isso na prática. Então, Camilo, o que vale mais? Consulta online ou consulta presencial? As duas. As duas, porque na consulta presencial, na consulta online, só vai fortalecer a sua consulta presencial. Que na realidade, para não confundir vocês, eu gosto de falar esclarecimentos online e consulta presencial. Tem uma lei, tá? De 2022, dia 27 de dezembro, 14.510, se eu não me engano, se não me salva a memória, que você pode sim prestar os esclarecimentos online e quando for para o presencial, você fazer a cobrança dessa consulta. Camila, então eu só recebo a consulta no dia? De maneira alguma. O potencial que você tem, soberana, especialista que você é, receber a consulta no dia, de repente, para lotar a sua agenda só no papel, só no computador, chegar no dia e não aparecer 50%, porque acontece. Eu sei que acontece. Camila, com você não acontece? Não acontece, porque eu recebo tudo antes e deixo muito bem esclarecido com o meu paciente. Ele sabe que naquele dia ele tem um compromisso comigo. Passou pelo esclarecimento online, vai para o processo da consulta presencial. Então, faça os esclarecimentos online e a consulta presencial. Sem dúvida nenhuma, uma fortalece a outra. Não tem como também ficar só nos esclarecimentos online, porque a gente sabe que muda pessoalmente alguma coisa ou outra, e isso tem que ficar claro na sua condução para o seu paciente. Ele já tem que saber disso. Ele já tem que estar muito claro sobre toda essa conduta que você está tomando. Camilo, o que você vê que as pessoas mais erram em lotar a agenda? Achando que lotar a agenda vai fazer você faturar alto. Esse é o maior erro. Nossa, quando eu vejo a harmonizadora falando, agenda lotada. A minha agenda tá lotada. Verdade, lotada, lotada. Nossa. Nunca vi um negócio daquele, lotada. Eu ainda ela tem, ainda vai lá e posta uns stories, agenda lotada, só que daí não posta um antes depois dela. Mas ninguém deixou postar. Estranho, né? Ninguém deixa você postar. Que condução é essa que você tá tomando? O paciente manda o tempo todo? Mas é uma falta de respeito. Falta de respeito é quando você não explica para o paciente a importância de ter o antes dele e depois. Camila, mas tem paciente que faz full face que não gosta que eu posto. Conversa com o seu paciente, fala, posso postar de forma isolada? Até hoje não existiu uma paciente que falou para mim, não pode. Quando eu digo de forma isolada. Teve paciente, sim, que fez full face e falou, eu não quero que posta, porque XYZ. Tudo bem, eu posso, então, só cortar a região das olheiras, eu posso cortar só a região dos lábios, cortar a região do mento, esconder o olho. Não, daí pode, não tem problema. Quando você não comunica o paciente de forma assertiva, eu tenho certeza do que eu tô falando. Sabe o que o paciente faz? Ele conduz você. Ele conduz você. Para com essa ideia de que você tem que, não. O paciente, quando ele busca você, ele espera de você, harmonizadora, você ser assertiva, ser firme naquilo que você fala. Mostrar para ele que você tem conduta, que você é uma especialista de verdade. E o especialista espera isso da gente. Imagina se chega um cardiologista fica falando para você, então, a gente vai entrar com um remedinho aqui, e aí vamos ver se vai dar certo, porque daí a gente vai, sentindo, aí depois a gente pede uns examezinhos para ver se tá tudo bem. Fulana, vem cá, vamos ver. Os exames tá aqui, tá. Uhum. Eu vou passar um remédio para você, e aí a gente vai ver. Legal, a gente vai ver certinho, acabei de ver os seus exames aqui, eu vou pedir mais alguns para complementar esse exame aqui. Então, por enquanto, eu vou passar para você um remédio até os exames ficar pronto e você volta para o retorno. Você vai ter uma melhora muito boa já com esse remédio.
Mas para você não esperar até o próximo exame estar pronto, que eu preciso, então você vai tomando esse remédio. Tudo bem? Isso é condução. Sabe por quê? Porque o especialista, ele sabe o que ele fala. Ele conduz. Ah, Camila, mas eu não tenho essa firmeza, eu ainda me sinto insegura. Sabe por que você se sente insegura? Porque você precisa da autoconfiança profissional, autoconfiança pessoal que arrasta para profissional. Não tem como eu ser desse jeito que eu sou aqui com vocês e ser diferente da minha vida. Não! A autoconfiança é de dentro para fora. Uma complementa a outra, soberana. Faz sentido para você? Camila, como que eu posso, então? Fala para mim, como que eu posso melhorar a minha agenda, porque então eu quero fechar a agenda ao invés de lotar? A comunicação na hora que o paciente te procura, o primeiro contato. O primeiro contato, tudo começa a partir dali. E eu quero que você tenha consciência disso. Camila, mas para mim é muito difícil, Camila. Camila do céu, eu ainda não consigo. Você fala assim, eu entendo. Eu entendo essa falta de autoconfiança. Não, Camila, nem é falta de autoconfiança, é porque eu tenho medo mesmo. Vai que eu falo muito assim com o paciente? Fala assim, que jeito? Ter uma comunicação assertiva para você? Então você precisa trabalhar essa autoconfiança pessoal. Você precisa. Por isso que lá em mentalidade nós temos no método Voina-Hoff, que é o meu método de ensinar você toda essa comunicação para levar o seu paciente para consulta, a gente tem lá exatamente sobre suas crenças e muita coisa que você faz hoje na hora da consulta, esse medo, não deixa o paciente falar. Tem harmonizador que não deixa o paciente falar. Tem paciente que é auditivo, ele gosta mais de ouvir áudio. Tem paciente que é mais visual, ele gosta de ler, de ver resultado com os olhos. Tem paciente que é mais sinestésico, ele gosta mais de sentir ali, sabe? O atendimento mais para perto. Como que eu vou saber disso, Camila? Pelo amor de Deus. Eu ensino isso no método Voina-Hoff. Você precisa... Desculpe, eu não posso ajudar com isso aqui. Você precisa entender que existe um caminho para você seguir. Então, o que você mais erra? O que você mais acha que as pessoas erram tentando lotar a agenda? Achando que lotar a agenda vai fazer você definitivamente faturar alto, mas não vai mesmo. Camila, como que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar, então, para fechar a agenda e não lotar? Comunicação. A comunicação, quando o paciente te procura no primeiro contato, ponto, começa dali. Ah, mas o primeiro contato meu foi lá no Instagram, Camila, no Facebook. Como que tá a sua casa, que é o seu Instagram? Ah, Camila, viajei essa semana, não, tirei uma folga. Tirei uma folga, eu não gosto de postar, não. Ai, quantas vezes eu já vi a harmonizadora falando isso? Se você quer definitivamente faturar alto, então deixa algumas coisas lá na sua mídia e vai postando. Não tem problema nenhum você querer compartilhar parte da sua vida. Ou, de repente, nem querer. Mas e o conteúdo? Quando eu chegar no seu Instagram, eu vou achar que é um Instagram de viagem? Ou vou ver que realmente você é uma especialista naquilo que você fala? Abre a caixinha. Abre a caixinha. Responde as perguntas. Deixa salvo no celular. Posta. Antes e depois. Cadê os seus antes e depois? Já expliquei para muitas, tem live aqui já salva para vocês, conteúdo todinho. Camila, mas eu não tenho paciente que fica postando antes e depois ainda. Tem uma estratégia que você faz que você pode ter pacientes de antes e depois, sim. Camila, existe alguma exceção? Existe alguma exceção em que fechar a agenda não é bom? Existe? Pelo contrário. A não ser que definitivamente você não quer a liberdade de tempo, faturar alto. Não faz sentido algum você mostrar por ego que você está com a agenda lotada. Eu vivo vendo harmonizadoras postarem agenda lotada. Nossa, agenda, ó, lotada. Aí some o dia inteirinho, posta 2, 3 pacientes lá. E cadê o resto? Ai, tá corrido porque eu tô não sei na onde e amanhã eu posto para vocês. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Você acha mesmo que o paciente esquece que você ficou de postar alguma coisa para ele? Ou que você abriu a caixinha e nem respondeu mais? Ah, Camila, eu achei que ninguém percebia, sabe? Porque assim, será que percebe?
Percebe? É lógico que percebe. É sua falta de compromisso com o seu paciente. Isso fala sobre você, harmonizadora. E eu entendo. Tem harmonizadora que tem a síndrome do REC. Ligou o REC, Camila do céu, eu não consigo aparecer. Eu não consigo. Então vai lá, coloca lá, pega lá uns... olha isso aqui. Uma orientação, uma sugestão de uma especialista em vendas na harmonização, eu vou deixar para vocês aqui. Não tem, Camila, não tem como Camila, eu não consigo nem marcar 2, 3 pacientes na semana, 5 pacientes. Imagina você passar a semana inteira para atender 10 pacientes. Você entende? Ah, mas eu não tenho coragem de aparecer, então eu vejo que eu não tenho muito engajamento. Olha isso aqui. Vai vendo. Eu comprei isso daqui para ter mais clareza. Olha isso. Na hora de agendar o meu paciente na harmonização. Como assim, Camila? Eu não trouxe aqui, porque chegou hoje, inclusive, comprei na internet. Isso daqui, na verdade, é para profissionais fazerem teste de cílios, essas coisas, mas não foi a minha finalidade, é lógico. Tem umas canetinhas, vocês sabem, aquelas canetinhas que a gente risca na hora de fazer um preenchimento, pode ser coloridinho ou branca. Eu preciso pegar lá no espaço, que eu trouxe aqui essa aqui para casa, comprei uma para o espaço também. O paciente mandou a foto para você, eu gosto muito do iPad. Coloca lá no iPad a foto do paciente, manda para ele riscadinho, faz um videozinho rápido. Só direciona, fala, a região que a gente vai fazer é essa, melhorar. Fala muito mais da comunicação não verbal do seu paciente. E quando você vai comer um bolo gostoso, alguém falou para você, olha, fulana, vai lá naquela padaria comer um bolo gostoso. Você chega lá, você quer saber como que o bolo foi feito, quanto tempo ele ficou no forno, quanto tempo foi batido, quantos ovos foi, quanto de farinha foi? Não. Você quer comer o bolo gostoso. E o seu paciente é isso. Não tem clareza, quer ficar mostrando a parte técnica para ele. Ele não quer saber. Fulano, na região das olheiras, pega essa região aqui. Pega essa canetinha branca que eu tô falando, tem um lencinho umedecido. Depois que você riscar, você pode usar várias vezes. Olha aqui, fulano, a gente pode riscar aqui. Tá vendo aqui essa região? Essa regiãozinha sul tá mais caidinha. Você percebe que quando tem essa região, que ela já perdeu volume, ela vai começando a fazer um sobrepeso nessa região que vai marcar o seu bigode chinês. E percebe como que você transmite uma comunicação de cansaço e tristeza. Cansaço, olheira profunda, tristeza, bigode chinês bem marcado. Como você não está cuidando do bigode e vai falando, vai trazendo essa clareza. Percebe que essa região da bochecha aqui, tá muito marcada, tá caída. Sente que parece aqui embaixo, o jaws, que é essa região aqui. Sabe aquele pânico que você tem de pensar que você vai ficar igualzinho um bulldoguinho? Tá ficando. Você não tá cuidando da estrutura do seu rosto. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu sou especialista, eu sei como conduzir o melhor tratamento para você, fulana. Você é especialista, soberana. Vai para cima. Definitivamente é assim que você fechar a sua agenda. É ter a oportunidade de fechar o full face. Para com essa insegurança. Eu entendo. Ai, Camila, mas eu tenho insegurança. É claro, você não tem um método para você seguir. Você não tem um método. Você aprendeu na faculdade, nos seus cursos, a fazer técnica. A fazer técnica. Que muitas de vocês são muito boas no que vocês fazem. Mas, de fato, não sabe vender. Não sabe vender, não sabe se comunicar. O que adianta eu ter a melhor ferramenta da minha vida, mas eu não saber usar essa ferramenta? Faz sentido para você? Entenda. Eu tô aqui porque eu sou especialista do seu faturamento. Eu compilei tudo que eu aprendi ao longo dos anos. E eu sempre tive. Por isso que eu tenho os 3 dias de atendimento. Por isso que eu tenho os 3 dias de atendimento. Porque tem os outros todos para eu trabalhar, produzir conteúdo, receber uma paciente como se fosse um evento, faturar alto em 2, 3 dias de atendimento, sim. Utilizar os melhores meios de comunicação que eu já testei até hoje, dá certo. Se dá certo para o meu negócio, se você utilizar o método que eu uso no meu negócio, que eu compilei, usar no seu, não tem como você não faturar alto. Eu tenho, tem uma soberana minha, Thalita, ela colocou... Estava fechado com o paciente um procedimento de 1.500. Eu segui o caminho que você falou para mim, fechei um pacote de procedimentos, deu 7.000. Só aí 5.500, 5.000 e poucos reais a mais. Você entende o que é método? Não é mágica. É método para você seguir.
Por isso que nós temos 2 datas pontuais para atendimento. Aliás, tem 3 datas pontuais. Aqui, janeiro foram 2. Então, anuncia. Olha, eu tenho 3 datas, ou tenho 5. Camila, eu não consigo, eu tenho essa insegurança ainda. Então tá. Coloca para você atender na semana 2 vezes por semana. 2, 4, 6, 8 vezes. Você tem 8 dias no mês para você fechar a sua agenda. Para parar com esse negócio de ter que ficar indo lá, lotar a agenda de 5, 6 pacientes no dia e vender 1 ou 2 ml, 5 ou 6 ml no dia. Para. Quando você tem técnica, você tem método para seguir, é trabalhar menos e vender mais. É poder, mesmo numa segunda-feira, sair para o shopping com seu filho, sair com as amigas, e viajar final de semana, começar a trabalhar na quarta. Ter tempo para você produzir um bom conteúdo para o seu paciente. Estudar mais sobre ele, ouvir mais. Aprender o que é escuta ativa. Aprender o que é direcionamento. Técnica de espionagem. Gerar conexão, relacionamento com o seu paciente, direcionar ele. Muitas, e não é pouco, é muitas de vocês deixam o paciente direcionar vocês. E não é isso que ele espera, porque ele buscou uma especialista, ele confia no seu trabalho. E cadê? Cadê que você se coloca em posição de especialista? Quando eu anuncio as datas de atendimento que eu tenho dentro do mês, eu já tenho o gatilho da escassez. Eu já vi a harmonizadora falando. O direct está lotado. Olha, o direct está lotado. Eu não consegui responder todo mundo ainda, tá? Mas se tiver muita pressa, clica no link da bio. Você acha realmente que isso transmite confiança para o seu paciente, para o seu espectador que está vendo você lá? Engraçado que a profissional fala isso, mas, por outro lado, está entregando lá análises gratuitas o tempo todo. Peraí, tem tanto paciente chamando que você está abrindo caixinha de fulano analisa. Consulta, esclarecimentos eu gosto de falar, né? Mas vocês, consulta online gratuita, sem compromisso. Imagina você, como uma boa especialista, me colocar nesse papel de fazer essas consultas online gratuitas para ver se o paciente, se você ganha realmente. Mas aí que esse paciente vai pegar o teu e vai num que cobra R$500. Por que ele vai querer pagar 1.000 em você? Mas não vai mesmo. Que cobre 1.500 e o paciente vai pagar 1.000 em outro. Ele vai por preço. Para agora de falar agenda lotada. Pare agora de falar agenda lotada. Comece a trazer desejo para o seu paciente. Encantamento. Feche a sua agenda. Não lote a sua agenda. Lotar de pacientes que realmente não são ideais para você e nem você é ideal para o seu profissional? Nem o paciente ser ideal para você, nem você ser ideal para ele? Faz sentido querer lotar a agenda disso? Não. É fechar a agenda. Então, pensa nisso, soberana. Camila, mas nossa, eu não... Como eu falei, não tenho coragem de aparecer ainda aqui, ó. Faça vídeos, vira o vídeo assim para a câmera, assim, ó, grava, tá vendo aqui? Aqui a gente, no processo de envelhecimento, a gente tem 3 pilares importantes. Você, especialista, sabe do que você fala. E começa, trabalha aqui, tá vendo aqui, ó. Tem paciente que fala, eu fiz botox na boca. Aí você vai conversar, é preenchimento. Vem cá, deixa eu explicar para você. Botox vai na região XYZ, tá vendo aqui? Então aqui você fez um preenchimento. Camila, mas eu vou... meu Deus, é tanta coisa maravilhosa para conversar com vocês que eu vou até deixando mais longo aqui, né? Mas pare agora de lotar a sua agenda. Eu quero que você feche a sua agenda, harmonizadora. Trabalhe menos, ganhe mais, tenha tempo de liberdade com a sua família, tempo para viajar, fazer as coisas que você gosta, aprender mais, estudar mais, ir para cima como uma especialista daquilo que você é mesmo de verdade. E, é claro, com o caminho que você está lá para seguir o passo a passo, que é no método Voinahov. Super beijo, não se esqueçam de seguir no Instagram, é @Camila Nascimento com 2 O underline, o link tá aqui embaixo na descrição. E também deixa meus comentários aqui se ajudou você, se você já conseguiu colocar alguma coisa em prática, e se você vai realmente parar de falar lotar a agenda e vai colocar fechei a agenda. É isso mesmo? Trabalhar menos e ganhar mais, né? É isso que eu almejo para as minhas harmonizadoras soberanas. Um super beijo. Não se esqueça de se inscrever no link da bio e também ativar as notificações, porque quando eu estiver online, você é notificada assim como hoje. Tudo bem? Super beijo, até a próxima.